Fala galera, beleza? Sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. O conteúdo, romance e regência verbal. Mas antes, você já notou que, acessando o Google Class, o link da chamada é a atividade obrigatória 1, houve uma mudança, reparou já nisso? Então não deixe de acessar essa atividade número 1, respondê-la para registrar a sua presença nessa aula, ok? Acesse também os demais materiais, interaja com o seu professor no mural, faça esse contato, comente suas dúvidas, faça um comentário sobre o conteúdo, peça um conteúdo a mais, um site a mais para você pesquisar, certo? Aproveite esses recursos que estão à sua disposição. Já você que está realizando as atividades pela televisão, mantenha contato com o seu colégio para que você possa retirar as listas de exercícios e também devolvê-las para você exercitar o conteúdo que estamos estudando, que está sendo trabalhado nas aulas e também possa ser avaliado. E é interessante que todos realizem suas anotações nos seus cadernos, anote suas respostas dos exercícios da aula, para que você tenha uma consulta mais rápida dos conteúdos, para responder algum trabalho que o seu professor irá passar, ou até mesmo para você compreender melhor, refletir, repensar o conteúdo, ok? Vamos aos nossos objetivos da aula. Eles são ler e compreender um trecho de romance, analisar a regência de alguns verbos, compreender a relação de subordinação existente entre o termo regente e o regido. Nosso conteúdo continua sendo regência verbal. Nós utilizaremos um romance para basear esse conteúdo, exercitar esse tema, ok? Lembrando, nós temos um termo regente e um termo regido. Hoje nós vamos ver essa relação do verbo com a regência de uma forma diferente. Vamos analisar alguns verbos que, dependendo da regência, se ele tem um objeto direto, ele tem um sentido. Se ele tem um objeto indireto, ele tem um outro sentido. Significados diferentes devido à sua regência. Então, preste bem atenção e faça suas anotações. O trecho que iremos ler é do livro O Menino Sem Imaginação. Já trabalhamos no início do trimestre com esse romance, mas é um novo trecho. Acompanhe comigo a leitura. Lembrando, é um ótimo momento para você treinar a sua leitura. Então, solte sua voz, leia em voz alta. Descobri que não tinha imaginação no dia em que a professora pediu à classe para desenhar uma galinha. Quem já tinha encontrado uma galinha antes só teve o trabalho de colar da memória. Mas, e quem nunca tinha visto um bicho desses? A professora sugeriu que usássemos a imaginação em cima de algumas informações. A galinha é uma ave pequena, disse ela. Asas curtas, bico recurvado, 2 pés, uma crista carnuda e recoberta de penas. Vamos ver quem é capaz de imaginar. Acionei minha telinha e foram surgindo imagens guardadas na memória. Um bico de tucano, 2 asas de anjo, 2 pés de pato e um espanador cheio de penas na crista de uma onda. Não é possível, pensei, que juntando todas essas coisas apareça uma galinha. Adoro ver televisão. Quando crescer, sair da escola e não precisar fazer mais deveres, vou assistir televisão de manhã, de tarde e de noite. Nas férias, passo dias inteirinhos na frente da televisão. Só saio para ir ao banheiro. As aulas terminaram mais cedo e na saída encontrei o cego Raiban, que é professor de música no Instituto dos Cegos, em frente ao meu colégio. A gente se esbarra de vez em quando e eu sempre esqueço que ele não enxerga, porque às vezes passo distraído, conversando com outros colegas, e ouço ele se dirigindo a mim.
Raiban reconhece todo mundo pela voz. Oi, Tavinho, já tá indo embora? Olá, Raiban, fomos dispensados para assistir o jogo. Lemos o trecho de romance e soubemos informações a mais do nosso menino sem imaginação, do Tavinho, que já trabalhamos com esse texto. Exercício número 1. Acompanhe a leitura. De acordo com o trecho lido, em qual situação Tavinho descobriu não ter imaginação? Explique. Pode responder. Realizou sua explicação? Então vamos para a correção. Número 1. Tavinho descobriu não ter imaginação quando sua professora pediu à classe para que desenhasse uma galinha, descrevendo-a para que quem nunca tinha visto pudesse imaginá-la. Justamente, esse momento foi o que o menino sem imaginação descobriu que ele já não tinha essa característica de imaginar as coisas. Não conseguiu imaginar uma galinha. Você lembra? Imaginou um espanador na crista, bico de tucano, coisas que ele mesmo, quando juntou, não conseguiu imaginar representar uma galinha. Ficou difícil para ele, porque, lembrando, ele já tinha mencionado que não tinha acesso a outras coisas, só a televisão. Ele assiste muito a televisão. Número 2. Nós encontramos um personagem novo nessa história. E é sobre ele essa pergunta. Quem é o personagem Raiban? Por que ele é conhecido por esse apelido? Personagem novo, diga quem é ele
e levante uma hipótese, tente explicar por que ele tem esse apelido. Pode começar. Anotou sua resposta? Então vamos para a correção. Número 2. O Raiban é professor de música no Instituto dos Cegos, pois ele é cego e possivelmente deve usar óculos escuros dessa marca. Isso mesmo, o apelido dele se deve à marca do óculos que ele deve usar. E ele é um professor que leciona música em frente à escola do Tavinho, ok? Exercício número 3, sobre um trecho desse romance. Acompanhem comigo. Releia o trecho. Descobri que não tinha imaginação no dia em que a professora pediu à classe para desenhar uma galinha. Número 3. A quem a professora pediu e o que foi pedido? São duas respostas. A quem ela pediu, para quem ela pediu e o que ela pediu. Pode responder.
Anotou sua resposta? Então vamos para a correção. Número 3. Ela pediu para a classe um desenho, certo? Então temos a resposta do que foi pedido e a quem foi pedido. Isso é bastante importante para o nosso conteúdo. A quem foi pedido e o que foi pedido. É o que nós encontramos aqui. Acompanhe esse esquema. Vamos revisar a questão de termo regente e termos regidos, usando o exemplo do romance. A professora pediu à classe um desenho. Nós temos aqui o verbo de ação, um verbo significativo, o pedir, certo? Lembrando que quem pede, pede a alguém algo. Se nós não tivéssemos esse final da oração, fosse a professora pediu, nós não teríamos acesso nem ao que foi pedido, nem a quem foi pedido. Então, o verbo pedir, ele exige complemento verbal. E os complementos nós temos a classe e um desenho. A classe, nós temos aqui a fusão de dois As. O A que é preposição e o A que é artigo. Já estudamos esse conteúdo. Então, nós temos uma preposição, nós temos um objeto indireto em a classe. Já em um desenho, nós temos o que é um artigo indefinido, certo? Ou ele pode ser também um numeral. Não é preposição, então nós temos um complemento que é um objeto direto. Um objeto direto e um objeto indireto, completando o verbo pedir. Temos termos regidos, termos que são exigidos pelo verbo pedir, certo? Então, a relação aí de um verbo que solicita complementos. Lembrando o nosso conceito de regência verbal, que é isso que acabamos de ver. É a relação que se estabelece entre o verbo, termo regente, e o seu complemento, o termo regido. Regência verbal nada mais é que trabalhar o assunto, que o verbo precisa de um complemento, e esse complemento pode ter uma preposição ou não, certo? E esse é o assunto do nosso quiz. Acompanhe comigo. Quando o verbo pede complemento verbal direta e indiretamente ao mesmo tempo, ele é chamado de letra A, transitivo direto, letra B, transitivo indireto, letra C, transitivo direto e indireto. Anote a resposta certa. Anotou a alternativa certa? Então confira. O verbo que pede simultaneamente objeto direto e objeto indireto é a letra C. É o verbo transitivo direto e indireto. Ele pede esses dois complementos, esses dois objetos. Agora, nós vamos conhecer a regência de alguns verbos que eu mencionei lá no começo, que dependendo da regência, se ele é objeto direto, ele tem um significado. Já se ele for objeto indireto, ele terá outro significado. Então acompanhe bem que esse conteúdo normalmente pode cair em provas que você pode realizar ao longo da sua vida. Provas de vestibular, provas de concurso. É importante você saber a regência, até mesmo para você produzir um texto, porque dependendo da regência, você está dizendo um sentido, um significado diferente do que você quer expressar. E o seu leitor vai ficar confuso
sobre o que você está falando, tratando naquele assunto. Então preste bem atenção nesses verbos, nessa regência diferente. Um exemplo é o verbo agradar. No sentido de fazer carinho, empregamos o verbo agradar como transitivo direto. O exemplo, a mulher agradava o filho. Então veja bem, marque bem isso. O verbo agradar, com ideia, sentido de fazer carinho, ele é um verbo transitivo direto. Por consequência, o objeto será um objeto direto. Lembrando, um objeto direto não tem preposição. Então, nós temos esse exemplo. A mulher agradava o filho. Quem agradava, agradava alguém. Um objeto direto, um artigo masculino. Não temos preposição, objeto direto. Agora, veja só, mudando a regência, o que acontece com o sentido do verbo agradar. Agradar, no sentido de contentar, satisfazer, o empregamos como transitivo indireto. Exige-se objeto indireto com a preposição a. Veja o exemplo. O desempenho do time agradou ao técnico. Nesse sentido, o verbo agradar tem a ideia de satisfazer, e ele é transitivo indireto. O seu objeto será indireto. Teremos uma preposição nesse complemento. É o que acontece aqui. Nós temos a combinação da preposição a com o artigo o. Agradou ao técnico, sentido de satisfazer. Não tem nada a ver com o anterior, que é fazer carinho. O desempenho do time não tem como fazer um carinho no técnico. Fica confuso isso, certo? Então a regência do verbo agradar no sentido de satisfazer exige uma preposição, e a preposição é o a. Vejamos também outro verbo que também, mudando a regência, mudamos o significado. É o verbo aspirar. No sentido de respirar, sorver, perfume ou ar, empregamos o verbo aspirar como transitivo direto. Exemplo, ele aspirou os bons ares da fazenda. Aspirar é um verbo transitivo direto. Exigiu o objeto os bons ares da fazenda. Repare, nós temos o artigo os, não temos preposição nesse objeto, certo? Por isso que ele é um objeto direto. O verbo aspirar no sentido de respirar, de cheirar. Ele cheirou, certo? Respirou os ares da fazenda, objeto direto. Agora mudamos a regência. Aspirar, no sentido de pretender, desejar, o empregamos como transitivo indireto. Exige-se objeto indireto com a preposição a. Exemplo, os jovens aspiram ao sucesso profissional. Nós temos o verbo aspirar, verbo transitivo indireto nesse exemplo. Ele exigiu um objeto indireto, preposição a com o artigo o, ao, porque ele está no sentido de pretender, de desejar. Os jovens desejam o sucesso, certo? Como o aspirar tem essa ideia de pretender, mudou a regência, mudou o significado também do verbo. Temos o exercício 4 sobre esses dois verbos, o agradar e o aspirar. Lembrando, mudou a regência, mudou o significado do verbo. Então acompanhe a leitura do exercício. Complete com a opção que respeita a regência verbal. Letra A. A resposta do treinador não agradou os ou aos torcedores. Letra B. O mercado agradava os ou aos clientes com as promoções. Letra C. Ela aspirou o ou ao perfume. Letra D. Muitos trabalhadores aspiram um ou a um cargo melhor. Lembre-se, veja suas anotações sobre a regência do verbo agradar, sobre a regência do verbo aspirar e complete com a alternativa adequada.
Recordou a regência de cada verbo? Completou com a alternativa adequada? Então, confira suas respostas com a correção. Letra A, do exercício número 4. A resposta do treinador não agradou aos torcedores. Letra B. O mercado agradava aos clientes com promoções. Letra C. Ela aspirou o cheiro do perfume. Letra D. Muitos trabalhadores aspiram a um cargo melhor. Reveja, aproveite essa correção e reveja comigo aqui detalhadamente a regência de cada um desses verbos. Nós completamos na letra A e na letra B o agradar com aos, tendo uma preposição combinada com o artigo os, no caso aqui, porque o agradar tem a ideia de satisfazer, certo? A resposta do treinador e as promoções do mercado traziam satisfação aos clientes e aos torcedores. Então, essa ideia de trazer satisfação fez com que a regência do verbo exigisse uma preposição, a preposição a. Já na letra C, nós temos aqui o verbo aspirar no sentido de respirar. Ele não exige preposição nesse sentido, por isso não aparece uma preposição, só temos o artigo o. Na letra D, diferente da letra C, mudou o sentido. Nós temos aqui muitos trabalhadores têm um desejo de um cargo melhor. Se o sentido é de desejar, quando eu uso o verbo aspirar, ele exige uma preposição. Então, nós colocamos a preposição nessa letra D, certo? Mudou o significado, mudou a regência. Veja comigo também sobre o verbo assistir. O verbo assistir, nós vamos trabalhar aqui com dois significados dele, que interferem aí na questão da regência. Então, acompanhe o primeiro. Assistir, no sentido de ver. Empregamos o verbo assistir como transitivo indireto. Exige-se objeto indireto com a preposição a. O exemplo. Todos assistiram ao jogo da seleção. Assistir, verbo transitivo indireto, exigiu o objeto indireto, temos a preposição a. Repare que você deve mencionar na fala, normalmente, assistir o jogo, assistir o clipe, o vídeo, certo? Numa situação informal, tudo bem, dependendo do seu interlocutor, tranquilo. Mas na formalidade, não esqueça dessa regra. O verbo assistir exige uma preposição, e a preposição é o a. Então, quem assiste, assiste a algo, a alguma coisa. Assistir ao jogo. Preste bem atenção nesse significado, é no sentido de ver. Normalmente, na oralidade, usamos sempre como objeto direto, como verbo transitivo direto, certo? É inadequado. Então, oriente-se melhor, preste bem atenção na hora de falar, certo? Agora, no sentido de socorrer, ajudar. O verbo assistir é empregado como transitivo direto. O médico assistiu o doente. Repare, aqui nós não temos a questão de ver, é a questão de ajudar. O médico não está lá sentado assistindo, vendo o que o paciente está fazendo, certo? Não é uma peça sobre um médico que assiste um paciente, certo? O paciente fazendo uma peça lá e o médico vendo. Não. O médico está ajudando, socorrendo o paciente. É esse o significado. Nada a ver com o sentido de ver. Olha o exemplo de novo comigo. Assistir, verbo transitivo direto. Exigiu um objeto direto sem preposição. Sentido de socorrer. Temos mais um exemplo aqui, agora com o verbo visar. Também muda sua regência e o seu significado. É transitivo direto quando tem significado de dar visto, de vistar, de assinar. Exemplo, a Polícia Federal visou meu passaporte. Nesse sentido, nós temos o verbo visar como transitivo direto, exigindo um objeto direto. Visou o quê? O meu passaporte. Meu não é preposição, é pronome possessivo. Então, objeto direto, verbo transitivo direto, no sentido de dar visto. Já no sentido de pretender, é transitivo indireto quando tem significado de pretender. Ele visava a um bom cargo.
Ele visava um bom cargo, o visar é verbo transitivo indireto. Exigiu um complemento com preposição. Nós temos a preposição a, porque o sentido, como você está vendo, é pretender. Então vimos agora o assistir e o visar com regências diferentes, significados diferentes. E temos mais um exercício para você treinar essa questão da regência. Exercício de número 5. Complete com a opção que respeita a regência verbal. Letra A. A mãe assistia seus ou a seus filhos com dedicação. Letra B. O torcedor assistia os ou aos jogos pela TV. Letra C. As medidas visavam a ou a prevenção de riscos. Letra D. O professor visou todos ou a todos os cadernos. Retome aí as suas anotações e complete com a opção adequada. Completou? Verificou aí qual opção é adequada de acordo com a regência? Então, corrija. 5, letra A. A mãe assistia seus filhos com dedicação. Letra B. O torcedor assistia aos jogos de futebol todo domingo. Letra C. As medidas visavam a prevenção de riscos. Letra D. O professor visou todos os cadernos, certo? Repare comigo aqui detalhadamente por que utilizamos preposições em alguns objetos ou não. Letra A, nós temos aqui seus filhos apenas, porque o verbo assistir é no sentido de socorrer.
Lembrando, nesse sentido, ele é transitivo direto. Então, exige um objeto direto. Já a letra B, o assistir, tem o sentido de ver. E nós vimos que, pela regra, ele exige a preposição a. Por isso, nós temos o aos jogos. Na letra C, o visar tem a ideia de pretender, certo? Então, ele exige uma preposição a também, nesse caso, combinada com o artigo. Já na letra D, o professor visou tem o sentido de vistar, de assinar os cadernos. Já não exige a preposição no seu objeto. Então, temos significados diferentes devido à regência verbal. Temos também a questão do verbo querer. A sua regência também pode ser com objeto direto ou indireto, mudando o seu sentido. Então, acompanhe cada regência desse verbo. Querer é transitivo direto, quando tem significado de desejar. Exemplo, eu quero um presente útil. O querer é um verbo transitivo direto, exigiu o objeto direto, sem preposição. Querer é indireto no sentido de ter afeição. Quero muito aos meus amigos. Quero muito aos meus amigos. O quero, verbo transitivo indireto, exigiu um objeto indireto. Temos o aos ali, o a, que é a preposição, certo? Veja também agora o exercício número 6. É para você explicar essas duas frases. Temos, explique a diferença de regência nas frases abaixo. O pai quer aos filhos, querem melhor atendimento. Explique a diferença de sentido de cada frase respeitando a regência.
Vamos para a correção. Veja de novo comigo os exemplos. O pai quer aos filhos, querem melhor atendimento. Vamos ver a diferença de cada um. No primeiro exemplo, na frase o pai quer aos filhos, o verbo querer é transitivo indireto, pois está no sentido de ter afeição, gostar. Na frase querem melhor atendimento, o verbo querer é transitivo direto, pois está no sentido de desejar. Certo? Regência diferente, sentido diferente. O verbo reparar também exige uma regência diferente dependendo do sentido. É transitivo direto quando tem significado de consertar. Exemplo, vou chamar o técnico para que repare a TV. Reparar, transitivo direto, exigiu o objeto direto TV. Reparar é transitivo indireto quando tem significado de prestar atenção. Exemplo, ele reparou na placa. Nós temos aqui a preposição em e o a. Reparar, transitivo indireto, exigiu um objeto indireto. Temos mais um exercício sobre essa diferença do reparar. Acompanhe. 7. Explique a diferença de regência nas frases abaixo. Todos repararam na roupa rasgada. 2. A costureira reparou a roupa rasgada. Faça a sua resposta. Anotou a diferença da regência? Então corrija. 7. Na frase todos repararam na roupa rasgada, o verbo reparar é transitivo indireto, pois está no sentido de prestar atenção. Na frase a costureira reparou a roupa rasgada, o verbo reparar é transitivo direto, pois está no sentido de consertar, sentido de prestar atenção e consertar, regências diferentes. Estamos chegando ao fim da nossa aula, acompanhe comigo o resumo dela. Regência verbal é a relação entre os verbos e seus complementos, os objetos. O verbo significativo é o termo regente.
Os complementos são os termos regidos. Alguns verbos podem mudar de sentido, dependendo de sua regência. É o que vimos nessa aula, casos especiais de regência. Chegamos ao fim. Desejo a você dias melhores e bons estudos.